Olá amigos, vamos a mais uma Semana Econômica, mas antes de começar a falar sobre o que vai acontecer em termos de economia e de negócios, eu queria convidar todos a seguirem os meus canais aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, seguir os perfis e ficar sempre atualizado com o que eu compartilho, que é bastante importante para poder você direcionar os seus investimentos e também entender melhor o que está acontecendo no nosso país, na nossa economia. Além disso, também queria me deixar à disposição para dar uma palestra para a sua empresa ou na sua região, também sobre o que está acontecendo na economia do nosso país, como que os cenários internacionais e também das mudanças políticas, econômicas, podem trazer impactos positivos ou negativos. Tem dados importantes e decisivos para a determinação do PIB do primeiro trimestre. Por quê? Porque teremos dados divulgados pelo IBGE para o último mês do primeiro trimestre. Antes disso, teremos na segunda-feira a divulgação do Boletim Focus, que é um boletim que traz sempre a previsão do mercado para o PIB, para a Selic, para o IPCA, ou seja, para a inflação e para o câmbio, para esse ano e para os próximos. E é sempre importante entender a tendência dessas alterações de acordo com os dados que vão sendo divulgados na economia. Além disso, vai ter uma divulgação de um dado muito importante, o resultado da Petrobras, uma de nossas maiores empresas aqui do mercado brasileiro, os dados do desempenho da Petrobras no primeiro trimestre desse ano. E mais importante ainda que saber o resultado é com relação à distribuição dos dividendos. Esse é um tema bastante polêmico que chama muito a atenção e que muitas pessoas precisam saber, os acionistas, mas a população em geral, porque boa parte dos dividendos sendo distribuídos ajudam inclusive nas contas do governo. Além disso, como está o desempenho da Petrobras depois dessa mudança de política, desde que abandonou a política de paridade com os preços internacionais? A gente viu aí recentemente uma defasagem muito grande do preço da gasolina, do diesel em relação aos preços internacionais. Isso pode trazer ou pode ter trazido algum impacto no resultado do primeiro trimestre da Petrobras. Então é importante acompanhar esse resultado. Na terça-feira teremos a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Semana passada houve uma decisão muito polêmica, onde o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa de juros, mas reduziu no patamar menor, ao invés de 0,5 ponto percentual, em 0,25 ponto percentual, e numa decisão que foi bastante apertada. Foi uma decisão de 5-4, onde os 5 votos que optaram pela decisão menor são votos de diretores e do presidente do Banco Central, que foram escolhidos no governo anterior, no governo Bolsonaro. E os 4 que votaram a favor de uma redução maior são diretores que foram escolhidos no governo Lula. Então dá para ver nitidamente uma mudança na forma com que a política monetária deve ser conduzida, principalmente a partir do ano que vem, quando vai ter um novo presidente do Banco Central escolhido nesse governo Lula e também outros diretores. Então o mercado semana passada já precificou um pouco essa mudança com uma disparada do dólar, com a queda da bolsa importante. E a ata do Copom, ela pode trazer mais explicações, com o posicionamento de cada um desses votos que foram dados. Então é importante acompanhar esse dado. Também na terça-feira sai outro dado muito importante, que é a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. Essa pesquisa ela vai mostrar como que o setor de serviços teve o seu desempenho no mês de março, se esse desempenho foi positivo, deve ajudar no PIB do primeiro trimestre. Esse é o último dado que vai ser divulgado antes da divulgação do resultado do PIB do primeiro trimestre. E importante porque o setor de serviços ele representa mais de 70% do PIB brasileiro. Então, a depender desse resultado, o dado do PIB pode vir positivo ou negativo. Vale lembrar que no mês de fevereiro o setor de serviços teve uma queda de quase 1%, foi uma queda de 0,9%. O que impacta consideravelmente no resultado do PIB aqui do Brasil. E na quarta-feira teremos um dado também muito importante. Vai ser divulgado pelo Banco Central o Índice de Atividade Econômica
do Brasil, ou seja, o IBC-BR, que mostra como a economia brasileira se comportou no mês de março. Esse dado ele serve como uma prévia do PIB. O PIB vai ser divulgado na semana seguinte e o IBC-BR, que é divulgado mensalmente pelo Banco Central, já traz uma expectativa para onde a economia brasileira está indo, já que o PIB é divulgado somente trimestralmente pelo IBGE e com uma defasagem muito grande. Então esse dado serve como um importante termômetro, né, para o crescimento aí do nosso país. Vale lembrar que o IBC-BR teve crescimento de 0,4% em fevereiro, mas vamos ver como que se comporta no mês de março, né, para já dar uma luz em relação ao que vai ser divulgado pelo IBGE na semana seguinte. Na quinta-feira teremos a divulgação de 2 índices de inflação. O IGP-10, né, pela FGV para o mês de abril, vai ser divulgado, e também o IPC semanal, o Índice de Preço ao Consumidor semanal da FIPE. Esses dados eles têm que ser acompanhados bem de perto, porque você tem aí o efeito econômico das enchentes lá do Rio Grande do Sul, né, no preço de algumas commodities, e isso pode respingar no IPCA mais à frente. Então é importante a gente acompanhar para onde esses indicadores de inflação estão indo. Na sexta-feira vai ser divulgado um dado muito importante, que é a PNAD contínua pelo IBGE, com os dados da taxa de desemprego. Vale lembrar que em março a taxa de desemprego subiu para 7,9%. Então é importante acompanhar como essa variável vai estar se comportando a partir da divulgação na sexta-feira pelo IBGE. Na política, tem decisões importantes que precisam ser analisadas. Essa enchente no Rio Grande do Sul está trazendo aí uma mobilização muito forte e uma cobrança também muito forte por ações por parte do governo, tanto federal como estadual, né, lá no Rio Grande do Sul. O governo ele anunciou uma série de medidas, mas essas medidas estão sendo criticadas, então deve haver ainda uma repercussão importante e talvez novas decisões a serem tomadas com relação ao apoio para a economia, né, e para toda a população lá do Rio Grande do Sul. Também mais detalhes importantes devem ser apresentados do acordo para a retirada da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores importantes da economia brasileira e também dos municípios. Esse acordo ele foi previamente anunciado na semana passada e deve sair mais detalhes e uma formalização desse acordo entre o governo e o Congresso, né, para uma retomada gradual dessa oneração com a cobrança do INSS para esses 17 setores, que são setores que mais empregam na economia brasileira. Isso tem um impacto significativo nas contas do governo e deve gradualmente ser retomado nos próximos anos. Além disso, a temporada de balanços vai chegando ao fim com os resultados de empresas muito importantes. Eu já mencionei a Petrobras, mas empresas como a Azul, a Natura, Localiza, Porto Belo, Nubank, várias empresas importantes listadas na Bolsa vão estar apresentando seus resultados para o primeiro trimestre e é importante a gente acompanhar o desempenho, né, dessas empresas dos diversos setores. E lá fora teremos dados também muito relevantes na economia americana e também na economia chinesa. Na quarta-feira, o índice de preço ao consumidor de abril lá nos Estados Unidos vai ser divulgado e há uma expectativa de uma redução da inflação de 3,5% ao ano para 3,4%. No mesmo dia vão ser divulgados dados sobre a venda do varejo lá nos Estados Unidos e a produção industrial, ambos também para o mês de abril, indicadores importantes da atividade econômica por lá. Já na quinta-feira, a China vai trazer uma série de dados importantes para mostrar se a economia chinesa realmente está desacelerando ou se ela está apresentando uma retomada. Então vão ser divulgados a produção industrial e as vendas do varejo lá do mercado chinês e também um dado muito importante que é a taxa de desemprego por lá. Então é isso, vejam que temos aí dados e informações muito relevantes para a economia brasileira e também lá fora para essa semana. E acompanhe aqui o canal e as minhas redes sociais para que você possa ficar sempre bem informado. Então é isso, um abraço a todos e tenha uma ótima semana.